Olá Taubaté, boa tarde, você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2024, um dia histórico na programação da TV Câmara Taubaté. Afinal de contas, logo mais tem debate entre os candidatos à prefeitura. E no Boa Tarde de hoje vamos fazer um programa especial sobre as eleições e os bastidores desse grande evento. Então vem com a gente que tem tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde Taubaté. No ar, mais um Boa Tarde Taubaté, nesta quinta-feira, dia 19 de setembro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une informação e entretenimento, os melhores cortes da nossa programação, com muita leveza e hoje, excepcionalmente, gravado, porque estamos preparando nossos estúdios para receber os 6 candidatos que concorrem ao Executivo de Taubaté. E a gente começa esta edição especial relembrando a tradição da TV em ser pioneira nos debates municipais. Desde 2008, a emissora se preocupa em trazer ao público as propostas dos candidatos. Em 2023, o documentário de 20 anos da TV contou essa história. Separamos um trecho para você. Vamos rever? Roda VT! Eu sou uma TV institucional de uma casa legislativa, uma casa política que também é do povo. Assim, não poderia jamais deixar de lado a cobertura e a apuração das eleições. Estamos aqui na porta de entrada da Câmara Municipal. Nesse processo democrático, mantive meu pioneirismo ao levar à população o debate entre todos os candidatos à Prefeitura de Taubaté, sempre dando oportunidades iguais. Foi em 2004, uma transmissão que nós fizemos que competiu de igual para igual com a TV comercial, que foi a cobertura das eleições naquele ano. Sim, a gente chegou inclusive a fazer um debate aqui na TV Câmara das eleições, fazendo frente aí às outras emissoras grandes da região. Nós deslocamos equipes para os locais de apuração, com um time de comentaristas do mesmo esquema que nós temos hoje na grande mídia, né? Foi uma grande cobertura muito bem sucedida. E para que você, eleitor, possa decidir de forma consciente nas eleições para prefeito municipal e também para vereadores, a TV Câmara preparou uma programação especial, com uma série de entrevistas, debates eleitorais e debates entre especialistas e formadores de opinião, levando a você informação com credibilidade e respeito. Super marcante pra gente, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo algo assim, é uma logística muito complicada, tanto o preparo antes do debate, de você confeccionar regras, alinhar tudo com todas as assessorias de candidatos e também com a justiça eleitoral, tudo tem que estar muito bem definido. Você tem que ter uma equipe também para você julgar direito à fala, direito de resposta. A estrutura não pode dar nada errado, porque um candidato pode reclamar às vezes que o microfone, sabe, a estrutura toda tem que ser muito bem pensado, tudo acertado com a justiça eleitoral. Então acho que a partir daí criou uma cultura, inclusive, de fazer debates com candidatos a prefeito na TV Câmara, e acho que é fundamental, porque nem sempre em uma cidade menor você consegue expor para a população, de fato, o programa de governo de todos os candidatos. A gente dava esse espaço para todo mundo que era candidato. O debate aqui dentro dos nossos estúdios, né, foi um desafio e tanto, né? Bastante trabalho, dias e dias de trabalho para a gente conseguir. A apuração é um evento à parte, né? É uma expectativa muito grande que a gente fica criando no dia. Não sabemos de nada do que vai acontecer, né? Não tínhamos a internet com tanta velocidade, as informações demoravam um pouco mais para chegar. Todas as urnas foram apuradas. E a qualquer momento a lista definitiva, o Arthur Costa está no cartório também, daqui a pouquinho nós vamos saber a composição da nova legislatura da Câmara Municipal. Até o momento em que falava quem foi eleito prefeito, quem eram de fato os vereadores que estavam eleitos. Parabéns, eleitor, os eleitos, e vamos para a próxima legislatura a partir de 1º de janeiro. Foi uma experiência bastante legal, porque fiquei praticamente o dia todo na rua, né? E eu trazia essas matérias para cá, enquanto aqui no estúdio, na época, o Miguel Cáter
e a Renata Dias, que fazia o apoio na produção, ficava sempre com o entrevistado discutindo a situação, o momento político da cidade. E essa característica da TV de ficar, né, no domingo de eleição e apuração sempre no ar, trazendo debates, foi bastante interessante, tanto que é um marco da transmissão da TV. Na eleição de 2020, teve o debate que foi no SEDES, que foi com todos os candidatos, então não coube nem aqui no estúdio daqui. Direto aqui do auditório do SEDES, um debate histórico, o último debate antes do dia 15 de novembro, do dia da votação. Um trabalho de estrutura muito grande, porque a gente teve que obedecer todas as regras da pandemia, mas foi a única emissora que conseguiu colocar todos os candidatos para discutir suas intenções ali, as suas ideias, disputando o cargo do executivo. Eu fui assistente do apresentador, do mediador, que foi o Carlos Abranches. Atenção assim plena naquele momento, para que a coisa fosse bem justa mesmo, né, para não haver erro. E teve a famosa apuração de 2020, que deu um problema no site ali, que contava os votos, né, que mostrando pra gente a apuração, eu tava ao vivo. A gente tem algum resultado? Não, 0% de urnas. E eu tinha me preparado para ficar 1 hora e pouco no ar, eu tive que ficar 5 horas e meia. E foi uma experiência, assim, de improviso, né, enfim, mas foi uma experiência incrível. É um prazer estar aqui, dividindo essa bancada com você, Tânia, e poder contribuir um pouco aí nessa transmissão. Temos equipe rodando vários colégios eleitorais, os principais colégios eleitorais aqui da cidade. O eleitor da TV Câmara, ele vai ficar muito menos vulnerável a essa questão de oportunismo, de chegar e decidir tudo em meia hora de conversa. Você acompanhou apenas um trecho deste especial. O documentário completo está disponível no YouTube e conta com 3 episódios que contam a trajetória dos nossos 20 anos. E já está no ar desde o mês de agosto a chamada institucional aqui da TV sobre o que preparamos para as eleições 2024. Então, vamos reforçar mais uma vez os destaques da nossa programação neste momento tão importante da nossa democracia. Roda VT! Eleições 2024. Chegou a hora de você decidir o futuro de Taubaté para os próximos 4 anos. Desde 2008, a TV Câmara Taubaté mantém sua tradição nos debates e na cobertura da apuração dos votos. Durante o período eleitoral, nossos programas trazem matérias especiais, reportagens sobre as eleições e as propostas dos candidatos. E nessas eleições ainda tem entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos ao Executivo. E aqui na TV Câmara Taubaté você tem o debate completo com todos os candidatos à Prefeitura. E o encontro do primeiro turno já está marcado quinta-feira, dia 19 de setembro. Você acompanha a partir das 7h30 da noite os bastidores com análise de especialistas e a chegada dos candidatos. E a partir das 9 da noite, eu estarei na mediação do debate que vai ajudar você a escolher o próximo prefeito de Taubaté. No domingo, dia das eleições, a cobertura completa dos locais de votação e as pesquisas de última hora. E a partir das 5 horas da tarde tem a apuração das urnas para saber quem você escolheu para representar o Poder Executivo e Legislativo no próximo mandato. Você vai poder acompanhar tudo pela televisão em canal aberto 4.2 de graça e de fácil acesso, também pelo nosso canal no YouTube e nas redes sociais da Câmara de Taubaté. Informação, pioneirismo, tradição, seriedade e muita prestação de serviço ao cidadão. Eleições 2024. Você decide junto com a gente aqui na TV Câmara Taubaté.
E agora tem mais shorts. No Você Entrevista, especialistas de diversas áreas tiram dúvidas sobre vários assuntos. E neste episódio conversamos com o diretor do Cartório Eleitoral, Cláudio Richelli, que esclareceu muitos assuntos importantes relacionados às eleições. Vamos ver? Roda VT. Pessoas analfabetas, né, é facultativo, o alistamento e o voto. Os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, quem está entre 16 e 18 também é facultativo. Justificativa é quando a pessoa não vota, né? Se ela não justificar, ela vai ter que pagar uma multa de R$ 3,51 por turno que não votar. E se por acaso ela também não justificar nas últimas 3 eleições, 3 últimos turnos, ela tem um título cancelado. Então, por isso que é importante fazer a justificativa. A justificativa pode ser feita pelo próprio aplicativo e-Título, caso você esteja fora do seu município. O aplicativo ele tem um georreferenciamento que ele identifica que você não está no município. Ou se você estiver no município, você justifica em algum colégio de votação ou pela internet. Toda justificativa é analisada pelo juiz eleitoral, né? Geralmente a pessoa está doente, apresentou um atestado médico, tem que ter uma justificativa plausível para que o juiz defira a justificativa eleitoral. Ele só cancela se for 3 turnos seguidos. Então, 1 só não tem problema, 2 também não tem problema. Se você assim alternadamente, ele também não cancela, é só se for 3 seguidos. Você não tira passaporte, pode bloquear o CPF, por isso é importante não deixar o título cancelar. O voto ele é obrigatório no Brasil. O patrão ele tem o direito do cumprimento da carga horária daquele funcionário. Mas geralmente se faz um acordo, quem trabalha aos domingos, para poder dar um tempo da pessoa ir votar e voltar a trabalhar. Depois da pandemia, houve o avanço da tecnologia, né? E na Justiça Eleitoral não foi diferente. Então o eleitor tem essa comodidade, né, de fazer tudo por casa, né, de onde tiver, pela internet, no site do TRE de São Paulo. Na tela principal lá tem atendimento online, aí tem lá gerar multa, certidão de quitação eleitoral, revisar o título, fazer o primeiro alistamento e tem que anexar os documentos que é solicitados lá no site. Quem já tem biometria pode fazer tudo pelo site. Por exemplo, quiser transferir, já tem biometria, não precisa comparecer mais no cartório, vai receber o título por e-mail, né, o arquivo digital. E revisão também, mas o primeiro título vai ser obrigatório até 30 dias comparecer no cartório para poder fazer a biometria. O programa completo segue disponível em Drops no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá e confira. E agora chegou a hora de uma rápida pausa aqui no nosso programa. Daqui a pouco eu volto com notícias das eleições e está chegando a hora. Logo mais, a partir das 7h30 da noite, tem um debate que vai ajudar você a escolher o próximo ou a próxima prefeita de Taubaté. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté neste programa especial sobre eleições 2024. Mas para que este e outros programas aconteçam aqui da melhor forma, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os canais para você participar aqui da nossa TV. Através do e-mail tvcamarattte@gmail.com, você pode mandar sua crítica ou sugestão. Você também pode se conectar através do nosso canal no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, nas nossas redes sociais, no Facebook Câmara Taubaté, no Instagram e no TikTok, no @Câmara Taubaté.
Agora, se você quiser participar através do WhatsApp, o DDD 12 3625 9525. Estão aí, portanto, os canais para você participar aqui do Boa Tarde Taubaté. E agora a gente continua o nosso programa. No Boletim Câmara sobre eleições, o repórter Lincoln Santiago falou sobre a preparação aqui da nossa emissora. Vamos ver a matéria completa? Roda VT! 2024 mal começou, mas a equipe da TV Câmara já tinha um compromisso pré-definido com a população. A organização de um debate com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, que apresentasse as propostas dos concorrentes ao cargo de prefeito de forma que você, eleitor, possa comparar as ideias e concluir qual é o melhor projeto para a cidade. Para que esse debate chegue até a sua casa, a equipe toda precisa cumprir algumas missões. Em conjunto com os representantes das candidaturas, a diretoria de comunicação apresentou as regras para o debate, a divisão dos blocos, o posicionamento de cada candidato no estúdio e a ordem das perguntas. Internamente, os funcionários da área da comunicação receberam tarefas e horários para o dia do debate e para as atividades prévias, que inclui textos, artes, checagem de agenda e a lista de convidados. Isso inclui material gráfico, audiovisual, contato com assessores e com a imprensa, para que haja sintonia entre as equipes e saia tudo conforme planejado. A próxima fase dessa missão começa na segunda-feira, dia 9. Durante 6 dias, os candidatos à prefeitura participam de entrevistas ao vivo no Boletim Câmara e durante 20 minutos irão conversar sobre as propostas que têm para o mandato que vai de 2025 a 2028. De acordo com o sorteio realizado junto com os candidatos, ficou definida a seguinte ordem de entrevistas. Na segunda-feira, dia 9, será o candidato Sérgio Vitor, do Novo. Na terça-feira, dia 10, a candidata Márcia, do PL. Na quarta-feira, dia 11, a candidata Lorene, do SD. Na quinta-feira, dia 12, o coronel Paulo Ribeiro, do PT. Na sexta-feira, dia 13, o candidato José Saldi, do PP. E na segunda-feira, dia 16, o candidato Ortiz Júnior, do Republicanos. As entrevistas serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara Taubaté, no canal aberto 4.2, Claro TV Canal 4, no site, no Facebook e no YouTube. Pesquise por @TVC Taubaté. As perguntas serão elaboradas pelas equipes da TV Câmara Taubaté e do Quiririm News, portal de notícias voltado ao único distrito de Taubaté. A apresentadora Ana Laura Costa irá conduzir a entrevista, com a participação do jornalista Douglas Castilho, responsável pelo Quiririm News. Passada essa fase de entrevistas, a TV Câmara dará início aos preparativos para o grande debate, programado para 19 de setembro. Você é nosso convidado para acompanhar tudo isso e muito mais. Desejo a você, Ana Laura, muito sucesso na condução desse trabalho. E o repórter Lincoln também falou sobre as regras da propaganda eleitoral neste ano de 2024. Vamos ver a matéria completa na sequência. 16 de agosto, sexta-feira, dia em que já é possível conhecer oficialmente os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de Taubaté. Isso porque terminou ontem o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações registrarem as candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral. A partir de hoje, os candidatos, os partidos, as federações e as coligações podem usar alto-falantes ou amplificadores de som entre 8 horas da manhã e 10 horas da noite, realizar comícios, distribuir material gráfico, participar de caminhadas e carreatas. Com relação à internet, é permitida até 4 de outubro a divulgação paga na imprensa escrita de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, conforme as regras estabelecidas na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, além da circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Já a propaganda eleitoral gratuita nos rádios e TVs está programada para ter início daqui a 2 semanas, no dia 30 de agosto. E para coibir abusos, este ano tem uma novidade. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. Esse sistema pode ser usado para a apresentação de denúncias de fatos inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao processo eleitoral. Uma equipe do TSE vai estudar esses alertas. Em caso da denúncia ter procedência, o tribunal pode adicionar dados de contexto, como, por exemplo, matérias de checagem de fatos ou notas de esclarecimento oficiais, que permitam evidenciar falsidades de conteúdo ou fora de contexto. Ainda sobre os preparativos para as eleições, a Câmara recebeu o palestrante Marcos Limão, que falou sobre as regras do pleito deste ano, e a repórter Tânia Vinhas fez uma matéria com este convidado.
Vamos acompanhar como foi? Vamos ver? Roda VT. Na manhã do dia 1º, a Câmara de Taubaté recebeu a palestra Eleições 2024, Regras e Desafios, ministrada por Marcos Limão, jornalista e advogado especializado em direito político e eleitoral. Segundo Limão, apesar de não ter havido uma reforma eleitoral em 2023, existem muitas regras novas em 2024. É o caso da figura da federação partidária, que é a reunião de 2 ou mais partidos políticos, da possibilidade de uso de inteligência artificial, acompanhando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e da necessidade de o eleitor ter que dar autorização prévia para receber propaganda eleitoral. Sim, são muitas regras, são muitos detalhes, mas é compreensível, porque o processo precisa ser bem disciplinado para que haja legitimidade nesse poder que será exercido após o candidato ser eleito e impostado no cargo. Ele ocupará um posto importante dentro da estrutura constitucional, né, dentro do Estado. E esse exercício esse poder que ele exercerá precisa ter legitimidade, e somente haverá se houver essa adequação à legislação, porque a legislação eleitoral ela prima muito, por exemplo, pela igualdade de oportunidades e também pela autodeterminação, pela escolha livre dos eleitores, para que a gente possa ter esse ambiente político sadio. Além das fake news, outro desafio citado pelo advogado é a violência política. As fake news, sim, se colocam como um principal desafio, mas também a questão da violência política, em razão desse ambiente de polarização e radicalismo que vivemos. E eu gosto sempre de fazer um recorte de gênero, que são um grupo de pessoas que são maiores vítimas de violência, que são as mulheres e os transgêneros. Então essas pessoas estão também mobilizadas para disputar a política, os espaços de poder, e a tendência é que elas sejam alvos de violência, porque elas já são em outros momentos, quando não existe disputa política. Então esse é um desafio e algo que preocupa e chama atenção, e devemos ficar alerta para 2024. A fiscalização do cumprimento de tantas regras deve ser feita entre os próprios candidatos, pelo Ministério Público e, é claro, por todos os cidadãos, que podem utilizar diversos canais de denúncias. É por isso que é importante que todos os envolvidos saibam exatamente o que pode e o que não pode nessas eleições, pelo bem do processo democrático. E ainda no Boletim Câmara, o repórter Lincoln Santiago trouxe informações importantes sobre o painel eleitoral. Vamos ver? Somos quase 156 milhões de eleitores aptos a votar daqui a praticamente 2 meses, no dia 6 de outubro, quando acontecem as eleições, e nas cidades com mais de 200 mil habitantes, o primeiro turno. Este é o caso de Taubaté. Conforme o levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o número de taubatianos que vão às urnas é de 242.885 pessoas, um crescimento de 13 mil pessoas, comparado à última eleição municipal em 2020. O aumento do eleitorado é um fenômeno nacional. Segundo as estatísticas do TSE, houve um crescimento de 5,4% do eleitorado em comparação a 4 anos atrás. Neste ano, serão escolhidos o prefeito e os vereadores das cidades. Os nomes dos candidatos serão conhecidos a partir de 16 de agosto, um dia após o término do prazo para o registro das candidaturas. Ainda com relação às estatísticas do TSE, chama a atenção o número de mulheres, que representam 52% do total de eleitores, e o aumento do eleitorado jovem, aqueles que têm entre 16 e 17 anos e ainda não são obrigados a votar. No boletim de amanhã, a gente volta a falar sobre eleições, com foco na divulgação de informações falsas. Neste bloco, você acompanhou as informações mais relevantes sobre tudo o que acontece nas eleições de 2024. Amanhã, sexta-feira, tem programação ao vivo aqui também. No dia pós-debate, eu e Ana Laura estaremos juntos no especial Eleições 2024, para repercutirmos o que aconteceu no debate. Confira então o nosso recado para você. Eleições 2024. Dia 20 de setembro tem especial pós-debate aqui na TV Câmara Taubaté.
Vamos comentar os principais assuntos discutidos pelos candidatos durante o debate. Repercutiu o que eles disseram e ainda tem matérias especiais sobre este momento tão importante da nossa democracia. Contamos também com a participação de comentaristas e analistas especializados no assunto. Tudo isso ao vivo e com a sua participação. O especial Eleições vai ao ar na sexta-feira, dia 20, a partir das 2h da tarde. Eleições 2024. Você decide junto com a gente, aqui na TV Câmara Taubaté. Convite feito, nós te esperamos amanhã. O Boa Tarde Taubaté vai para um rápido intervalo e na sequência tem uma entrevista com a CEO da Paraná Pesquisas, falando sobre esses instrumentos medidores de opinião relacionados aos candidatos. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não sai daí. Estamos de volta nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, a poucas horas do debate entre os candidatos. E nesse momento da democracia surgem as pesquisas com as intenções de votos. A CEO da Paraná Pesquisas, Nair Quintanilha, explicou como é feita a amostragem e muito mais. Vamos rever essa matéria? Roda VT. Então, agora nós vamos conversar com a Nair Quintanilha, que é CEO do Grupo Paraná Pesquisas. Nós vamos conversar diretamente com a cidade de Curitiba, no Paraná. Vamos falar sobre a metodologia, a legislação, como se faz uma pesquisa com credibilidade em épocas de campanha eleitoral. Nair, tudo bem com você? Muito obrigado por ter aceitado falar conosco. Olha, é uma honra falar com os amigos aí de Taubaté, uns amigos que nos convidam e nos dão essa confiança e abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Nair, deixa eu começar perguntando para você como os institutos garantem a conformidade perante as leis que existem agora para a credibilidade das pesquisas, principalmente nessa época que vivemos agora de pré-campanha eleitoral. Certo, Miguel, é o seguinte, todo ano eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro, todo um instituto ou qualquer pessoa que queira contratar uma pesquisa e divulgar esses resultados precisa ter ciência de que essa pesquisa ela precisa estar registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A gente é regido nesse ano pela Resolução 23.600/2019. Essa resolução, cada eleição, ela vai ganhando camadas, vão sendo adicionadas camadas a essa resolução para dar conta de algumas necessidades que vão aparecendo em cada eleição. Então, esse ano, por exemplo, a gente precisa subir, inclusive, o relatório da pesquisa completo no Tribunal Superior Eleitoral, para depois que as eleições terminarem, esses relatórios vão ficar acessíveis às pessoas para consulta, né, desses resultados. Então, sempre em ano eleitoral, seja eleições municipais, como as desse ano, sejam eleições estaduais ou federais, toda e qualquer pesquisa divulgada na mídia, nos jornais, revistas, televisão, precisam estar registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Essa resolução, ela faz uma série de exigências ao Instituto de Pesquisa, né? Então, a gente precisa especificar nesse registro a cidade ou o estado que nós vamos fazer essa entrevista, a quantidade de entrevistas que nós vamos realizar, o período de coleta de dados, ou seja, o período em que a equipe de coleta, a equipe de entrevistadores vai estar em campo fazendo essas entrevistas e a partir de que data esses resultados podem ser divulgados. Além disso, a gente precisa também colocar toda a metodologia. Se essa pesquisa é pessoal, se essa pesquisa é telefônica, se essa pesquisa é telefônica robotizada, que agora tem um instituto, tem alguns institutos que fazem isso de maneira automatizada. Enfim, a gente precisa deixar nesse registro bem claro tudo que nós vamos fazer, inclusive o questionário que nós vamos utilizar. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Muito se fala, por exemplo, eu estou numa cidade
de 300 mil habitantes, mais ou menos. E fala-se muito na amostragem, né, para poder ter aí uma pesquisa fidedigna. Qual é o número, por exemplo, para uma cidade do porte de Taubaté, vocês que já devem ter realizado pesquisas, uma vez que vocês atuam no país inteiro, aqui na cidade de Taubaté? Qual é o número mínimo de uma amostragem? Olha, o número da amostra, o tamanho dessa amostra, ela depende de alguns fatores, sabe, Miguel? A gente precisa dizer assim, digamos que o Miguel queira contratar uma pesquisa minha e fale assim, Nair, eu quero uma pesquisa aqui na cidade de Taubaté. A minha primeira pergunta para você vai ser, como que você quer ver esses resultados, Miguel? Você quer ver esses resultados por bairro? Você quer ver esses resultados por região da cidade? Você quer chegar na camada lá, você quer saber a opinião das mulheres que moram em determinada região da cidade? Cada recorte que eu vou fazendo nessa pesquisa vai necessitando que essa amostra seja maior, porque aí eu vou ter que ter grupos homogêneos dentro desses estratos diferentes para dar conta de uma resposta que seja estatisticamente significativa para você. Se você chegar para mim e falar assim, não, Nair, eu quero uma pesquisa só no contexto geral do município, eu diria para você que a gente vai fazer aí em torno de 700 a 800 entrevistas na cidade de Taubaté. Isso garante uma margem de erro ali de 3,5 a 3,8, se for 800 ou 700, de margem de erro sobre os resultados. O que é essa margem de erro, né? A gente fala 3,5, 3,5 pontos percentuais. Quer dizer que se eu apresentar os resultados e o Miguel tiver 20% de intenção de voto e a Nair 10%, esse resultado pode ser 13,5 para mim ou 23%. Exatamente, para você. Né? Para cima ou para baixo. Agora, o que garante cientificamente a fidedignidade de uma pesquisa com 600 a 800 entrevistados num universo de 300 mil? Então, quando a gente faz uma pesquisa, né, seguindo todos os rigores técnicos da estatística, ou seja, a gente faz ali uma amostragem aleatória, ou seja, a gente não enviesa, todas as pessoas da cidade têm a mesma possibilidade de serem sorteadas ou escolhidas para participar dessa entrevista. A gente tem critérios de estratificação, por exemplo, a representatividade de homens, de mulheres em cada faixa etária. Se isso é garantido, a gente considera que essa pesquisa ela tem aí uma confiança de representar a realidade. É claro que toda pesquisa tem uma margem de erro, né? Mas quanto maior essa amostra, ou seja, quanto mais correta e dentro dos parâmetros populacionais nós respeitarmos, mais garantias nós temos de representar corretamente essa população. Eu costumo dar um exemplo, assim, até para os meus alunos, quando a gente conversa sobre a amostra, eu falo, veja, a gente tem uma panela de sopa, a gente está mexendo a sopa. Para a gente verificar o tempero da sopa, eu não preciso tomar a panela inteira. Eu mexo bem, ou seja, garanto que todo mundo está representado, pego uma colher e experimento. E aí eu tenho a certeza de como é que está o restante da panela, sem a necessidade de tomar toda a sopa que está contida nela. Entendi. Agora me diga uma coisa, nós tivemos um problema aí de pandemia, um problema do censo pelo BNDES, pelo IBGE, perdão, e o último censo foi 2022. Há muita dificuldade, principalmente nas pequenas cidades do interior, para se conseguir impor essa metodologia? Vocês têm encontrado essa dificuldade? Excelente pergunta, Miguel. Uma grande oportunidade estar falando sobre isso. Porque muita gente, quando olha os nossos registros, ou dos mais variados tamanhos de instituto que você encontra registradas hoje no TSE, muitos deles colocam lá censo de 2010. E aí, a gente, o cidadão comum, né, o eleitor, olha para aquilo e fala, mas poxa, acabou de fazer um censo, por que não usa o censo mais atualizado? O IBGE ele tem um calendário de
publicações desses dados. Ou seja, não é porque a gente coletou, o IBGE coletou esses dados, que eles estão prontos e disponibilizados na sua integralidade. Então, muitos dos resultados são preliminares. Por exemplo, a malha censitária, que é cada pedacinho, cada recorte do espaço geográfico das cidades, isso ainda é preliminar no censo novo. Então, a gente usa o censo de 2010. Uma grande dificuldade nas cidades pequenas se dá justamente por essa territorialidade, né? Esse território das cidades, a municipalidade da cidade. Porque nem todas elas têm delimitações de bairros bem corretas, alguns loteamentos fazem divisa com o município ao lado. A área rural e a área urbana, a gente precisa mapear tudo isso de acordo com essas malhas censitárias. E às vezes a gente manda a equipe para lá porque aquele setor específico foi sorteado e aí o entrevistador chega lá e não tem mais ninguém morando ali. Sabe? Então, assim, por conta desse gap, a gente tem grandes dificuldades para conseguir coletar esses dados, principalmente nas cidades pequenas, onde esses dados, de fato, dependem da divulgação do IBGE, né? Então, a gente tem que fazer um sorteio aleatório e ter aí alguns artifícios para conseguir coletar esses dados para que essa amostra seja, de fato, representativa, né? Agora, em época de campanha também, a gente vê as redes sociais hoje tomando a frente da marcha. Hoje, todos os perfis praticamente se consideram um veículo de comunicação e criam enquetes, e criam pesquisas, e criam... Pesquisa é pesquisa, enquete é enquete. Essas enquetes, elas precisam também ter um registro, alguma coisa formalizada sob risco de pena, ô Nair? Olha, isso é super importante. Toda e qualquer pesquisa, sondagem, enquete, que você tenha a divulgação de dados de candidatos, intenção de voto, tudo isso precisa estar registrado. E olha, quem sofre a penalidade é quem divulga os resultados. Então, assim, população, eleitor, tome cuidado, se certifique que aqueles dados que às vezes você está vinculando, que você está divulgando, que seja de uma pesquisa registrada, porque é complicado você divulgar um dado de uma pesquisa que não foi registrada, que não está registrada, você pode sofrer essa penalidade. Quem divulga sofre a penalidade, porque quem divulga a responsabilidade de certificar que aquela fonte é confiável é quem está divulgando. Então, tomem cuidado com as pesquisas. E as fake news? Eu digo isso por quê? Porque ele pode colocar lá que essa enquete que ele realizou foi realizada pela Paraná Pesquisas. Como é que vocês do Instituto Paraná Pesquisas se precavêm com relação a isso, Nair? Olha, isso é inerente, né? A gente está no mercado, a gente tem uma certa projeção, um nome que ainda bem que a população deu essa confiança ao Instituto Paraná Pesquisas e hoje a gente tem uma credibilidade que é devida a quem consome os nossos dados. A gente sofre isso, recebe semanalmente e-mails de pessoas perguntando, olha, saiu aqui uma pesquisa sobre intenção de voto na minha cidade, essa pesquisa é de vocês e tal. A gente fala, não, essa pesquisa não é nossa, né? Todas as nossas pesquisas, todas as pesquisas divulgadas pela Paraná Pesquisas encontram-se no nosso site. Então, a gente fala, se não estiver no nosso site, não confie, né? A gente fala, a gente tem um QR Code, a gente tem alguns instrumentos de segurança nos nossos registros para garantir que aquela pesquisa realmente é real. Então, a gente tem o QR Code, tem o número do registro no TSE. Então, quando a gente recebe, por exemplo, esse tipo de informação, olha, saiu aqui na cidade uma pesquisa de vocês, a gente não é, e denuncie as autoridades competentes, porque se trata de uma pesquisa falsa e isso é uma desinformação ao processo eleitoral. E prejudicial. Agora, para a gente elucidar, a Justiça Eleitoral, ela tem a sua fiscalização própria. Mas para agir em cima dessas fake news, Nair, todas as campanhas têm, vamos dizer assim, um corpo jurídico.
A Justiça Eleitoral ela precisa ser provocada para poder tomar uma atitude com relação a essas fake news? O mais comum é que sim, ela é provocada, até porque todos os atores políticos, todas as pessoas envolvidas nesse processo eleitoral estão muito atentas a pesquisas políticas, a pesquisas de intenção de voto. Então, todo o corpo jurídico das campanhas estão muito atentas a às pesquisas e, normalmente, são eles que pedem esse questionamento. Mas qualquer cidadão, qualquer eleitor ou eleitora que queira pedir algum esclarecimento pode fazer isso junto aos tribunais regionais eleitorais. Aí sim, os tribunais regionais da sua cidade, do seu estado, você pode sim fazer algum questionamento ou alguma denúncia. Brasil, a cada 2 anos, nós vivemos uma eleição. Você, como uma CEO de uma grande instituição de pesquisas, diria que a legislação nacional, a legislação brasileira hoje, nessa nova camada 2024, ela garante essa credibilidade, ela garante essa segurança nas eleições, não é? Olha, é um instrumento, é uma forma de regulamentação, né? É claro que os institutos também precisam estar sempre à frente, inclusive da legislação, para garantir e mostrar, né, disponibilizar à população o seu trabalho de maneira mais transparente possível. Então, assim, por mais que alguma informação seja pedida pela legislação, o nosso instituto, por exemplo, o grupo que eu represento, ela está à frente. Algumas das solicitações que foram feitas e adicionadas a essa nova resolução, nós já tínhamos como prática. Então, assim, sistema interno de controle e verificação, as auditorias das entrevistas, os relatórios divulgados de pesquisas registradas estão sempre à disposição da população. Então, assim, é claro que a legislação ela precisa ser revista e é revista a cada ano eleitoral para garantir que essas novas camadas, esses novos artifícios ou novas ferramentas, redes sociais, internet, inteligência artificial, por exemplo, sejam adicionadas a essa resolução para que ela se torne cada vez mais completa. Mas os institutos que estão no meio desse processo, eles precisam também se adicionar, né, essas camadas, até antecipando a uma atualização da resolução. A complexidade de mídia que nós vivemos nos dias de hoje complica um pouco essa situação, né? Muito, e assim, essa também é a responsabilidade, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente utiliza esses resultados, como a gente faz uso desses dados, né? A pesquisa, ela traz um retrato do momento. Então, assim, a gente já viu algumas publicações de pesquisas que a diferença era 2%, mas o gráfico mostrava uma diferença gigantesca, né? Tipo, as barrinhas, a diferença era 2%, mas a barrinha de um candidato estava super acima do outro, gráficos desproporcionais, manchetes muito sensacionalistas. Então, a gente precisa também tomar cuidado e ter a responsabilidade, porque o nosso trabalho, eu costumo dizer, o meu trabalho é um trabalho, acima de tudo, social, né, de uma relevância social gigantesca. A gente, não é que nós interferimos no processo eleitoral, mas a gente retrata a opinião pública, e que é mais responsabilidade do que retratar a voz dos brasileiros antes das urnas. Isso é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente consegue diferenciar? A gente, que eu digo, eu enquanto consumidor de pesquisa, enquanto jornalista também, eu posso ser aquele que solicita a pesquisa para um veículo de comunicação, assim como as pessoas que coordenam campanhas eleitorais. Como você diferenciar os institutos que são realmente mal intencionados daqueles que prezam pelo trabalho, por levar uma informação correta? Há como a gente conseguir diferenciar isso, Nair? Olha, tem algumas formas. Por exemplo, a gente tem a própria legislação. Um instituto que está registrando uma pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral e atendendo todas as diretrizes, todos os guidelines da lei, ele já tem algum conhecimento.
Além disso, a gente precisa também saber quem é esse instituto, aonde ele atua, como que ele faz, né? Trabalhar a questão também das informações que ele disponibiliza, a transparência com que ele trata da sua técnica e do seu método. Hoje, por exemplo, o Instituto Paraná Pesquisas, quando registra uma pesquisa, ele inclusive disponibiliza no registro as fontes, os links da internet de onde nós tiramos os parâmetros da população. Então, assim, sempre estejam atentos. E eu não digo isso assim só aos grandes institutos, aqueles que têm maior nome, tem muita gente boa e muita gente séria, que às vezes não tem uma grande trajetória, mas está muito séria, muito bem intencionada, com uma direção muito de professores, de gente acadêmica. Então, assim, é muito importante que a gente verifique que tipo de informação, a qualidade da informação, a qualidade do questionário que é disponibilizado, que tipo de perguntas se faz. Questionário é uma coisa muito complicada. A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo perguntas de qual é o problema da cidade para depois perguntar em quem vota, influenciando a forma como você coleta a informação. Então, tudo isso é um soma de fatores para que você verifique qual é a índole desse instituto. E é isso, e índole a gente nem fala do tamanho da trajetória desse instituto. Às vezes é a qualidade daquilo que ele fornece para a população em termos de transparência. Tá, eu vou encerrar essa entrevista pedindo para você contar um segredinho para a gente. Tá previsto ou vocês já fizeram alguma pesquisa recentemente aqui na cidade de Taubaté? Recentemente não, mas assim, a gente gostaria muito de fazer e estamos à disposição. Tem nada previsto por enquanto? Não, por enquanto não. Mas assim que tiver, a gente avisa os amigos aí. Então tá bom. Nair, eu queria agradecer muito a disponibilidade, parabenizar pelo trabalho, são mais de 35 anos, né, no mercado, adquirindo credibilidade e uma boa jornada, né, porque campanha eleitoral deve ser uma loucura realmente fazer a amostragem do país inteiro. E eu agradeço muito a sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. Muitíssimo obrigado, agradeço imensamente o convite, me sinto honrada de falar um pouquinho do nosso trabalho e agradecer aí pela confiança que todos vocês depositaram na nossa palavra. Um abraço. Conversamos. Um abraço. Falamos com a Nair Quintanilha, que é a CEO do Grupo Paraná Pesquisas. E nós voltamos com você, Ana Laura. Muito importante conhecermos essas informações e estarmos antenados como funciona cada etapa da eleição. Nós vamos agora para o nosso último intervalo. Na sequência, teremos mais informações do nosso debate, os preparativos que começam ao vivo às 7h30 da noite. Não saia daí, o Boa Tarde Taubaté volta já já. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté neste programa especial sobre as eleições 2024. Você já deve ter percebido algumas mudanças na nossa grade. O nosso Boa Tarde de hoje, por exemplo, não é ao vivo, foi gravado para que pudéssemos deixar tudo pronto para a nossa transmissão de hoje. E não se esqueça, a nossa cobertura começa às 7h30 da noite comigo e eu vou mostrar os bastidores, os parceiros de transmissão, a biografia dos prefeitos e a análise de especialistas. E quem vai estar comigo nesta cobertura é a repórter Tânia Vinhas. E a partir das 9 horas da noite, a Ana Laura assume o comando do debate na mediação com 6 candidatos. E durante os intervalos, eu e Tânia vamos mostrar o que acontece nos bastidores. Tudo isso ao vivo, numa cobertura inédita e completa. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. A seguir tem episódio inédito do programa Fora da Caixa. Neste programa, fomos até a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas conhecer mais sobre a profissão de mecânico de manutenção de aeronaves. Bem fora da caixa, né?
É claro, temos dicas também dos nossos especialistas. E na sequência, daqui a pouco, logo depois do Boa Tarde Taubaté. O nosso programa de hoje fica por aqui. Eu volto ao vivo na próxima terça, 1h20 da tarde, com o resumo da semana aqui na Câmara. E não esqueça de sintonizar logo mais ao vivo, a partir das 7h30 da noite, a cobertura do nosso debate. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até mais. Boa Tarde Taubaté, você conectado com a nossa programação.